Bom, pessoal, finalmente aí vamos começar com o Make. Vou explicar aqui para vocês quem criou essa plaquinha, ok? Vou mostrar para vocês as partes dela e alguns exemplos básicos de funcionamento antes da gente entrar nos projetos educacionais, ok? Bom, gente, o Make ele foi criado pela Joy Labs, ok? Que é uma empresa lá dos Estados Unidos, e vou mostrar para vocês aqui detalhadamente, mais próximo, para que vocês vejam melhor as partes dessa plaquinha, ok? Bom, gente, agora vocês estão tendo uma outra visão, né? Vocês estão enxergando a minha mão segurando a plaquinha do Make. Então, essa é a plaquinha. Ela tem alguns conectores aqui na parte da frente e tem outros conectores aqui na parte de trás, tá? Eu vou explicar para vocês tanto essa parte da frente quanto a parte de trás. Vamos começar aqui pela parte da frente, tá? Que é a mais utilizada, inclusive. Então, o Make, ele possui essas 4 setas, tá? Então, a gente tem a seta para cima, seta para baixo, seta para esquerda, seta para direita. A gente também tem essa primeira bolinha aqui da esquerda, que aqui embaixo, não sei se dá para vocês verem bem, está escrito espaço, né? Está escrito space em inglês. E aqui à direita a gente tem uma bolinha que está escrito click. O que significa essas duas bolinhas? Essa bolinha que está escrita espaço, ela substitui a barra de espaço do seu teclado. E essa aqui da direita, que está escrito click, ela substitui o botão esquerdo do seu mouse, que é o botão normal que a gente clica para estar navegando ali no seu computador, ok? E as setas, essas 4 setas, substituem as teclas, né, as setas do seu teclado, ok? Então, o Make a gente consegue utilizar ele para substituir as setas do teclado, a barra de espaço e o clique do mouse. Para que isso serve? Serve para a gente conseguir controlar jogos de computador, por exemplo. Então, eu posso criar um jogo no computador e isso aqui servir como um controle de videogame, tá? Então, em vez do aluno ter um controle de videogame mesmo, ele pode usar o Make, plugar aqui alguns materiais que são condutores, tá? Para conseguir controlar um determinado jogo usando o Make, beleza? Aqui embaixo a gente tem o Terra, tá? Para que serve o Terra, né? O Terra ele é muito conhecido na parte ali de elétrica, né? E eletrônica. Tá, e para que o Make tem isso? É o seguinte, o Make ele funciona com condutividade elétrica, tá? Então, o que acontece? Eu vou aqui conectar algumas coisinhas, tá? Para vocês entenderem melhor o que significa ele funcionar por condutividade elétrica. Antes disso, né? Como é que a gente conecta essa plaquinha ao computador? Aqui na parte superior do Make, a gente tem uma entradinha micro USB. Essa entradinha micro USB, a gente usa um cabo, que na outra ponta dele tem uma entrada USB, que a gente vai conseguir colocar no computador. Vou mostrar o cabo para vocês. Então aqui, ó, a gente tem um cabinho. Quando você compra o Make, vem com o cabo, tá? Você precisa desse cabo para conectar o Make ao computador e fazê-lo funcionar, tá bom? Então aqui, ó, a gente tem uma ponta micro USB e é essa ponta que a gente encaixa aqui em cima no Make, tá? Então eu vou encaixar aqui para vocês verem. Pronto, encaixei aqui na parte de cima, tá? A outra ponta do cabo é um cabo normal, uma entrada normal, USB, que tem em todos os computadores, tá? Seja o computador normal, que tenha CPU, ou notebook, por exemplo, tá? Todos os computadores têm essa entrada USB. Então, eu vou conectar essa entrada USB ao computador para poder ligar o Make, tá? Bom, conectei aqui o meu Make ao computador. E como é que eu sei se esse Make ele está realmente ligado, né? É só eu virar o Make, tá? E observar se ele está com esse LED que tem escrito Power, se ele está aceso. Se o LED estiver aceso, o seu Make está ligado ao computador. Então agora a gente vai ver como conectar esse Make a outros materiais ou até a você mesmo. No Make, a gente costuma utilizar esse tipo de cabo aqui, ó, que nós chamamos de cabo clipe jacaré, tá? Clipe jacaré porque ele parece aqui uma boquinha de jacaré. Então ele tem as duas pontas iguais, tá? As duas pontas são
clipes jacarés, ok? E a gente conecta como ao Makemake. Se vocês observarem, cada tecla aqui tem duas bolinhas. Então, a gente tem duas bolinhas aqui na seta de baixo, duas bolinhas na seta de cima. A gente tem duas bolinhas aqui no espaço, duas bolinhas aqui no clipe. Para que servem essas duas bolinhas? É para a gente conseguir conectar o clipe jacaré. Então, a gente abre o clipe jacaré, tá? Ó, abri o clipe e encaixo aqui nas duas bolinhas, tá? Então, fica encaixadinho assim, ó, nas bolinhas do Makemake, tá? Aqui do outro lado, o clipe jacaré, ele fica um pouco aberto mesmo, tá? É assim que funciona, é o normal. Então, conectei aqui e essa outra ponta a gente vai falar daqui a pouco. E uma coisa importante, agora a gente vai falar desse terra aqui embaixo. Essa barra cinza aqui embaixo significa terra, tá? O que isso quer dizer? O Makemake, como eu já falei para vocês, ele trabalha com condutividade elétrica. Ou seja, a gente precisa de um local que seja o negativo da minha placa, que no caso é essa barra escrito terra, e a gente precisa de um outro, que é o positivo da placa, que são as setas, o espaço e o clique, por exemplo. Então, a gente tem que criar um local para que a corrente elétrica seja conduzida e a ação ocorra. Como é que a gente faz isso? Vou pegar esse outro clipe jacaré aqui da cor preta. Tá? Na elétrica, geralmente a gente usa fios pretos para conectar nos polos negativos de circuitos e sistemas. Então, eu vou conectar aqui do mesmo jeito, tá? Abri o clipe jacaré e encaixei nas bolinhas, tá? Se vocês observarem, não está acontecendo nada, certo? Por quê? A gente não fechou um circuito. A ponta aqui do negativo, do terra, está solta. Não, eu não estou encostando no ferro. E a ponta aqui do positivo, que é a da setinha, também está solta, a gente não está fechando um circuito. Agora, se eu fizer o seguinte, se eu encostar aqui no clipe jacaré, não acontece nada na minha plaquinha. O que era para acontecer então? Vai acender o LED da setinha de cima, que é onde está conectado esse cabo vermelho. Eu estou apertando aqui em cima do ferrinho mesmo, não dá choque, tá? Não se preocupa. Não está acontecendo nada. Agora, se eu segurar, vou deixar aqui na mesa para ficar melhor de mostrar para vocês. Agora, se eu segurar no ferrinho dessa ponta aqui da seta, que é o positivo, e também segurar no negativo aqui, que é o terra, olha o que aconteceu lá. Está acendendo um LED verde que tem na parte de trás do Makemake. Vocês estão vendo lá o LED verde acendendo? Isso só está acendendo o LED quando eu boto o meu dedo aqui, ó, no ferro do terra. O mesmo do contrário. Se eu soltar o positivo e continuar segurando o negativo, o LED não acende. Agora, se eu colocar o dedo aqui na parte do ferro do clipe jacaré, que é o positivo, o que acontece? Acende o LED, tá? O que está acontecendo? Nós seres humanos, nós somos condutores de corrente elétrica, tá? Então, o que acontece? Quando eu seguro o negativo e seguro também o positivo, a corrente está fluindo por mim. Então, a corrente está saindo de um polo e indo para o outro, porque eu conectei os dois polos. E ele está me usando como meio para conduzir essa corrente elétrica. Ok? Então, é assim que o Makemake funciona. Vou dar um outro exemplo para vocês. Tá, e para que isso serve? Por exemplo, a gente pode utilizar uma outra pessoa como um controle de videogame. Isso é bem interessante. Por exemplo, eu posso pedir para uma pessoa segurar aqui o negativo e uma outra pessoa, uma segunda pessoa, está segurando o positivo. E aí, quando eu encostar nessa outra pessoa, o que acontece? O LED vai acender, ok? Ah, mas eu não quero que meu aluno fique encostando aqui no ferro, né? Pode ser que ele fique com medo de tomar um choque, por exemplo, né? Já asseguro para vocês que não dá choque, ó. Vocês podem plugar essa outra ponta dos fios dentro de outros objetos que sejam condutores de energia elétrica, né? De corrente elétrica. Por exemplo, a gente pode usar massinha de modelar. Vou mostrar para vocês. Eu tenho um pacote aqui de massinha de modelar, tá? Um pacote normal, dessas que a gente usa na escola mesmo. E eu vou fazer uma bolinha com cores diferentes e vou plugar aqui na ponta desses clipes jacarés
para vocês verem que também funciona, caso você não queira que o aluno fique, né, segurando aqui no ferrinho. Então, ó, eu peguei aqui uma bolinha de massinha, tá? Vou inserir aqui o clipe jacaré nessa bolinha. Beleza? Então, é como se eu tivesse criado um botão de um controle de videogame, por exemplo. E vou pegar uma outra bolinha para encaixar aqui no negativo. Então, peguei aqui uma bolinha, tá? E vou encaixar aqui no clipe jacaré. Então, aqui é como se eu tivesse um controle de videogame. Em vez de eu segurar diretamente no clipe, lá na parte de ferrinho, né, do clipe jacaré, eu posso só colocar meu dedo em cima das massinhas, que também vai funcionar. Observe aqui se vai acender o LED verde. Vou colocar meu dedo aqui em cima do negativo e colocar meu dedo em cima do positivo, ó. Vocês estão observando que o LED está acendendo. Por que isso acontece? Da mesma forma porque eu estava segurando os dois clipes jacarés encostados na minha mão. A massinha ela é um material que conduz corrente elétrica. Como nós humanos também conduzimos, né, corrente elétrica, eu consigo colocar o meu dedo aqui na parte negativa. A corrente passa pelo meu dedo e quando eu coloco o meu dedo aqui no positivo, meu outro dedo, né, a corrente flui por mim e chega ali ao Make novamente, fechando o circuito, e aí eu consigo acender o LED, ok? Beleza? Então, ó, eu coloquei massinha. Então, com massinha de modelar mesmo, que a gente usa na escola, a gente consegue fazer como se fosse um controle de videogame, tá? Eu vou mostrar para vocês um exemplo mais direto, digamos assim, usando um jogo mesmo, que é o jogo do Scratch, tá? Eu vou pegar aqui um jogo de Scratch, vou programar com o Make, tá? Só para exemplificar para vocês, eu não vou mostrar o passo a passo da programação, porque eu quero só mostrar para vocês como ele funciona como um controle de videogame de um jogo, por exemplo, tá? Então, para isso, eu vou montar com vocês aqui a parte do controle em si. Então, vou deixar o negativo aqui no canto, por enquanto. Lá no joguinho do Scratch que a gente vai usar de exemplo, a gente controla esse jogo usando as setas do teclado. Para quem fez o curso de Scratch, é o jogo da coleta. Lá no jogo da coleta, a gente controla uma bacia, né, um cesto. O jogador tem que controlar esse cesto para pegar as maçãs que estão caindo. Para isso, ele usa as setas esquerda e direita. Então, em vez da gente usar as setas direita e esquerda do teclado, a gente vai usar as setas direita e esquerda do Make, tá? Então, eu vou tirar aqui da seta de cima, que a gente não usa no jogo. Vou colocar aqui do lado direito, esse cabinho aqui. E, gente, uma coisa, ó, vocês viram que eu encostei aqui e acendeu. Mas a ponta do negativo tá aqui. Por que isso aconteceu? Porque aqui é feito de material laminado, que é condutor de corrente elétrica. Então, se eu encostar aqui no terra direto e encostar aqui, também estou fechando um circuito. Afinal, o clipe jacaré está ligado aqui nessa parte de metal, né? Eu estou só estendendo até onde vai essa condutividade dessa barra, ok? Então, eu posso encostar meu dedo aqui, por exemplo, nessa parte laminada inferior, que é a parte negativa, o terra, e encostar aqui, por exemplo, numa seta, o circuito também vai fechar, sem necessariamente estar usando esse cabo aqui com clipe jacaré, tá? A gente usa o clipe jacaré só para estender essa área de contato que a gente tem com a placa, tá? Porque se a gente só encostar aqui, a usabilidade não fica muito boa. É legal a gente usar, né? Estender essa condutividade, colocando massinha ou colocando frutas, por exemplo, que eu também vou mostrar para vocês. Ou seja, objetos que sejam condutores e sejam maiores para melhorar ali a usabilidade pelo jogador, tá? No próximo vídeo eu vou terminar de montar aqui o controle com vocês e mostrar eu controlando o jogo da coleta, né, no Scratch com o Make.